Pai do Senhor, amados, primeiro agradecer a Deus pela oportunidade que me dá de poder partilhar a palavra dele neste momento de distanciamento social, neste momento que o mundo, em especial o nosso país, encontra-se afetado com a pandemia do coronavírus. Mas a palavra de Deus não deve parar de ser pregada. E neste momento eu vou partilhar a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 19. E diz assim: Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai: Pai, dá-me a parte da minha herança. E ele repartiu os bens entre eles. Não muitos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo o que era seu e partiu para uma terra distante. E lá desperdiçou todos os seus bens vivendo desregradamente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se empregou com um dos cidadãos daquela região e ele o mandou para seus campos para apacentar os porcos. Ele desejava fartar-se com as bolatas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele então caiu em si e refletiu: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Eu me levantarei e irei ao meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno mais de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Amém? Na nossa parábola, a Bíblia nos diz que o filho mais novo desse rei ou desse senhor pediu a sua parte da herança. O que eu, na minha maneira de ver, não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado em pedir a sua parte. O errado é como ele gastou, não é, a sua herança. A Bíblia nos diz que ele gastou de uma forma desregrada. Desregrada significa que ele gastou de uma forma errada, não é? Então, e a Bíblia também nos diz que ele, não é? Quando gastou esse dinheiro dessa forma desregrada, começou a passar necessidade no país onde ele foi, depois de pedir a herança. Ele saiu, foi para uma terra distante e nessa terra distante passou necessidades. E para poder se alimentar, para poder sobreviver, ele teve que prestar serviços a alguém onde foi pedir emprego. E onde o emprego que ele tinha era de cuidar dos porcos. E o que ele queria comer, a Bíblia chama de bolatas. E bolatas, não é, para quem não sabe, são frutas que serviam aos porcos, não é, naquela altura. E nem isso ele podia ter. De tanto ver que ele está a passar mal, e ele lembrou-se do seu pai. Lembrou-se que, olha, eu tenho um pai que pode cuidar de mim, um pai que os empregados dele estão a viver em melhores condições que eu estou a viver neste momento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar para o meu pai. Pois não há, vou voltar para o meu pai, vou pedir desculpas e ele com certeza vai me receber. Ele preparou o seu discurso, o que ele iria dizer, não é, para o seu pai. E olha o que a Bíblia nos diz a partir do versículo 20 até o versículo 32. Diz que o pai desse jovem, ao ver o filho ainda distante, presta atenção, o pai vendo o filho ainda distante, não esperou que o filho chegasse até ele, não. O pai correu, foi ao encontro do filho. Para quê? Com os braços abertos, deu abraço ao seu filho. E olha,
mandou que os seus empregados trouxessem a melhor roupa, trouxessem o melhor calçado. Para quem? Para esse filho que a Bíblia nos diz que pediu sua herança e foi gastar mal. Isso nos remete a pensar no quão grande, no quão misericordioso, no quão bom é o nosso Deus. Quantas vezes nós pecamos contra Ele? Quantas vezes nós decidimos por nós mesmos nos separar dEle, pensando que vamos poder viver bem sem Ele, vamos poder viver de uma forma desregrada, sem nenhum controle, sem ninguém a dizer que estamos a pecar, sem ninguém a nos dizer que, olha, o que estamos a fazer não é o que a palavra de Deus diz. Quantas vezes nós já fizemos ou quantas vezes nós fazemos esse tipo de decisão? Mas o nosso jovem da nossa parábola tem algo que nos ensina, que é a coragem que ele tem, que é a coragem que ele teve de reconhecer que, olha, eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai, mas eu ainda posso acertar, eu ainda posso me acertar com meu pai. Eu vou voltar, eu vou dizer, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra os céus e contra ti, perdoa-me. E ele foi. O que aconteceu? O pai não pensou duas vezes, preparou a melhor coisa para o filho, para que o filho voltasse ao convívio familiar. O que a Bíblia nos diz? Diz que só por uma alma ser salva há uma alegria lá no céu. E a própria Bíblia nos diz no livro de Coríntios, 2 de Coríntios 5, versículo 17. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, eis que tudo fez-se novo. Amados, se nós tivermos a coragem de reconhecer, não interessa o que é que nós fizemos ontem, não interessa o que interessa é o que nós vamos fazer hoje, é a decisão que nós vamos tomar hoje, a decisão de voltarmos a Deus, a decisão de nos arrependermos dos nossos pecados e tornarmos ao nosso primeiro amor. Nosso primeiro amor é Jesus Cristo. Nós temos que voltar até lá onde nós o deixamos, voltarmos e nos arrependermos e começarmos uma caminhada nova, porque a Bíblia diz que eis que tudo fez-se novo. O tudo fez-se novo refere-se também a essa nova caminhada que nós vamos ter com Cristo, a essa nova caminhada que nós vamos ter com o nosso Criador. Mas para tal temos que ter a coragem de reconhecer os nossos erros. Temos que ter a coragem de dizer que nós estamos errados. Temos que ter a coragem de aceitarmos que, olha, o que nós fizemos ontem estava errado, mas a decisão que eu posso tomar hoje pode mudar todo o meu destino, pode mudar a minha eternidade. Amém? A própria Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 3, lá no versículo 20, Jesus Cristo diz, olha, eis que estou à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir e me deixar entrar, eu cearei com ele. E não só, ele ceará comigo. Amados, nós temos que tomar a decisão certa. E a única decisão certa é aceitar a Jesus Cristo. Olha que o pai desse jovem que pediu a herança não só o recebeu, não só o deu calçados novos e roupas novas, mas ainda mandou preparar, até mandou matar o melhor animal, a melhor cabra, para que o filho dele fosse alimentado. Amados, Deus tem o melhor para nós. E se Deus tem o melhor para nós, nós temos que nos voltar a Ele, pois somente Ele é que pode nos mostrar o caminho correto. Vou parar por aqui. Que Deus nos abençoe e que, na verdade, nós tenhamos coragem de aceitar que somente Jesus Cristo é que pode nos mostrar o caminho. Que nós possamos aceitar que Deus, somente Ele, é que é o Salvador das nossas vidas.